E para começar a gente falar do tema, né, dessa noite, a gente trouxe um videozinho aqui para a gente começar a conhecer antes de eu chamar os palestrantes para o palco. O que o criador do construcionismo e a escola de samba Unidos de Vila Maria têm em comum? Eu te conto. Em 1975, o matemático e educador Seymour Papert acompanhou um ensaio de uma escola de samba no Rio de Janeiro. Isso foi o suficiente para ele entender e defender que há muito espaço para debater o carnaval na educação. Durante sua visita, ele observou que o aprendizado dentro das escolas de samba é integrado aos propósitos da organização. Ou seja, até o dia do desfile, com tantas atividades para além das fantasias, as escolas agem como um espaço fértil e muito produtivo de aprendizagem. No artigo O Surgimento da Escola de Samba como uma Sociedade de Aprendizagem, os pesquisadores José Valente, Eliton Moura e Paulo Blixen analisaram esse fenômeno entre 2020 e 2022. Eles visitaram a Unidos de Vila Maria, aqui em São Paulo, e foram mais de 200 horas de observação sobre a participação ativa da comunidade na escola. A Vila Maria promove ações sociais dentro do bairro, como oficinas criativas e cursos profissionalizantes e oportunidades de carreira que começam com trabalhos temporários. Ou seja, lá na Unidos da Vila Maria, ninguém é apenas um aprendiz. Todo mundo é parte fundamental da engrenagem. O que eles descobriram? Que essa participação cria algo primordial, o sentimento de pertencimento. Além disso, o senso de comunidade é reforçado até fora do pavilhão. Os pesquisadores apontam que quem faz parte da escola se sente engajado e incentivado a repassar o que aprendeu para quem está chegando agora. Isso cria uma grande rede onde todo mundo aprende com todo mundo. No carnaval, aprender um com os outros ganha novas camadas com muita criatividade e participação. E aí, como é que você acha que você pode levar esses aprendizados para dentro da sala de aula? Deixe um comentário aqui. É isso, né? O nome do nosso aquário de hoje é Mindstorms, Crianças, Computadores e Poderosas Ideias, no qual a gente vai discutir esse livrinho aqui. E nesse livro, né, o Papert já traz uma reflexão muito interessante sobre o carnaval, como a gente viu um pouquinho no vídeo, né? Passei errado. O que o criador do... Opa, aqui. Eu vou pedir, ele provoca a gente a olhar para a escola com esse novo olhar, sobre essa perspectiva da escola de samba, né? E aí eu vou até pedir licença para vocês aqui para ler essas aspas, porque eu acho que é muito interessante a gente começar esse debate com isso, né? Ele vai falar o seguinte: toda discoteca americana é um lugar para aprender, assim como para dançar. Mas as escolas de samba são muito diferentes. Há nelas uma coesão social maior, um senso de pertencimento a um grupo e de um propósito comum. Grande parte do ensino, embora ocorra em um ambiente natural, é intencional. Por exemplo, um dançarino experiente reúne um grupo de crianças ao seu redor. Por 5 ou 20 minutos, forma-se um grupo de aprendizagem específico. Seu aprendizado é intencional e focado. Depois, ele se dissolve na multidão. Nesse livro, consideramos como a matemática poderia ser aprendida em contextos que se assemelham à escola de samba brasileira, contextos reais, socialmente coesos, nos quais especialistas e novatos estão aprendendo. A escola de samba, embora não seja exportável para uma cultura diferente, representa um conjunto de atributos que um ambiente de aprendizagem deveria e poderia ter. O aprendizado não está separado da realidade. A escola de samba tem um propósito e a aprendizagem está integrada à escola por esse propósito. O novato não está separado do especialista e os especialistas também estão aprendendo. Então, para a gente enriquecer esse debate, eu queria chamar os nossos convidados da noite. Eu vou chamar aqui ao palco a Carla Hennes, articuladora da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, a Ana Paula Azevedo, coordenadora editorial do livro, e o Isaac de Césares, articulador da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Bem-vindos, pessoal. Eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho mais, que eu fiz uma apresentação bem breve, falarem um pouquinho desse início que a gente já começou aqui e fazerem a autodescrição. Tá? Então, quem quiser começar. Eu?
Tá bom. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Carla, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos claros na altura dos ombros, uso um macacão preto, tenho 1,60 m, uso óculos lilás e estou com uma sandália branca. Bom, é uma alegria, primeiro, estar aqui. Quero muito agradecer esse convite, né? Obrigada, Mário, obrigada, Giovanni, obrigada, Ana Paula. Em nome do nosso núcleo Rio de Janeiro, né, da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, mas também em nome do nosso diretor, Flávio Nicastro, né, da nossa articuladora, Fabiana Lorenzi. Bom, eu sou professora, né? Eu sou da área de Química, Ciências da Natureza. Hoje eu trabalho com a formação de professores no Serviço Social do Comércio, trabalho na gerência de educação. Então, estar aqui, né, é uma grande alegria. Eu pensei assim, será que eu vou entrar numa grande sala de professores em que a gente vai debater a educação e a potência da formação e da transformação? Bom, é o que eu desejo, que a gente faça junto o melhor samba da noite. Tá ligado. Boa noite. Para mim também é uma alegria enorme, imensa, estar aqui com vocês. Eu sou Ana Paula, mas não sou conhecida como Ana Paula. Encontrei o Rômulo aqui hoje, ele falou, não te reconheci, porque quem é Ana Paula? Eu sou a Piti. E não é Piti porque eu dou chilique, não, tá? É Piti porque eu nasci muito pequenininha, antes da hora, e minha mãe me chamava de Pititica. Eu tenho 2 irmãos mais velhos e eles passaram a me chamar de Piti, e ninguém me chama de Ana Paula. Então, é Piti. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 52 anos, eu uso óculos, tenho cabelo comprido, estou de preto, de blazer, calça e tênis, para quebrar a seriedade. Eu sou professora, estou diretora do ciclo 1 de uma escola comunitária em São Paulo. Eu falo de muitos lugares que se encontram neste livro. Eu sou a coordenadora editorial dessa lindeza, desse livro que me enche e nos enche de orgulho. Eu sou publisher da editora Diálogos Embalados, que é uma editora que trabalha com livros para formação de professores, e tem um clube de livros para professores. E o meu trabalho diário é quebrar as resistências e mostrar que um livro como esse não é um livro para quem trabalha com tecnologia só, e não é um livro que trata sobre tecnologia. É um livro que trata sobre aprendizagem, que trata sobre a aprendizagem humana, e que isso tudo, as ideias do Papert, né, a escola, a educação que ele descreve, é uma educação que a gente ainda está tentando alcançar. Então, a minha luta, né, o meu ativismo, eu também sou da rede, faço parte da REBAC, né, há bastante tempo, é para que a gente consiga difundir, né, essa educação que a gente acredita, que a gente sabe que dá samba, né, Carla? Então, obrigada e boa noite para todos e todas. Boa noite, pessoal. Eu sou Isaac de Césares, também sou articulador da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, aqui no Rio de Janeiro. Muito feliz de estar aqui com vocês. Vou fazer minha autodescrição. Geralmente sempre escrevo para não esquecer nenhum detalhe. Sou um homem de pele clara, cabelo crespo, castanho escuro, estilo black e barba cheia curta. Estou vestindo camiseta verde, calça caqui, sapato marrom, um brinco marrom na orelha direita e o relógio prata na mão esquerda. Eu sou um cientista da computação, já tem alguns anos. Esse mês eu faço 10 anos na educação. É uma gratidão muito grande que eu tenho assim, de ter me apaixonado pela educação, vindo desse background técnico, vindo realmente da ciência da computação como um todo. E é muito interessante como
Papert, como esse livro me atravessa como estudante, como criança, como uma pessoa que passou por todas essas etapas que, de certa forma, estão até descritas nessa construção que traz na computação criativa. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho mais dessa minha história com o próprio Papert, né? Mas em termos assim da própria ideia, da metodologia, da proposta e de como os educadores ao longo da minha própria vida implementaram e trouxeram essa abordagem para que, de certa forma, eu pudesse ser o tecnologista que eu sou hoje, né? Então, é um livro, é uma história que me atravessa bastante. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilha, gente. Obrigada. Para a gente começar aqui, né, a conversar um pouco mais, não sei se todo mundo sabe, mas o Papert ele foi colega do Piaget, né, e ele bebeu muito do construtivismo, mas ele deu um passo além ali, que foi pensar nessa questão dos objetos, né, de como é que você poderia construir objetos concretos, significativos, que fossem compartilháveis, né, e como é que isso favorecia o processo de aprender, né, que é o construcionismo. Essa formulação dessa teoria ela foi sistematizada depois da publicação desse livro, lá originalmente na década de 80. Mas muito do que está aqui vai embasar aí as teorias que a gente vê hoje no Maker, na aprendizagem Maker, na robótica educacional, nas metodologias ativas, né? Então, elas já estão sendo anunciadas lá desde a década de 80. Então, eu queria começar ouvindo de vocês, né, quais são as principais potências e os fundamentos que essa obra oferece para a gente pensar a aprendizagem e a computação criativa nos dias de hoje. Tá. Eu vou começar, então, de certa forma, contando um pouquinho da minha história com a tecnologia, né? Com Papert, né? Como isso tudo veio me afetando ao longo do tempo. Eu lá no auge dos meus 8 anos, na terceira série, terceiro ano agora, não sei exatamente, mas quarto ano agora, né? Mas na terceira série, na época, professora Deusélia, se não me engano, se minha memória não falhe, estava no laboratório de informática e lá eu tive a minha primeira experimentação com a linguagem de programação Logo. E foi algo tão interessante a forma com que eu vi aquilo. Eu sei que eu estava num ambiente que era um laboratório de informática, numa estrutura bem... acho que Papert até fala um pouquinho... Tem até uma frase específica, né? Tecnologia nova para pedagogia velha, né? Isso é bem bacana isso. Mas o local que eu estava inserido era um local um pouco mais fechado do ponto de vista assim da estrutura criativa, mas quando eu tive acesso à linguagem de programação, quando eu vi pela primeira vez aquela tartarugazinha se mexendo, criando aquela primeira linha de acordo com o código que eu tinha escrito, aquilo me deu uma alegria tão interessante, porque pode até parecer algo muito simples, algo muito supérfluo, assim, mas eu digitei lá aquele comando e aquele comando aconteceu. É interessante porque a gente trata diversos conceitos, né? Mas a ideia da computação física, eu digito, eu escrevo, eu crio e aquilo acontece na vida real. Isso é tão interessante. E eu me lembro que a maior façanha que eu consegui fazer naquela época foi um tabuleiro de xadrez, que foi assim um super desafio da época. Inclusive, tinha sido a prova de informática na época também. Várias questões que são meio sobrepostas, né? Mas, enfim, e foi algo que me marcou bastante a época, né? E eu sinto, assim, quando eu falo da tecnologia e como isso se conecta comigo, que eu tive outros momentos assim que me remeteram a essa mesma ideia. Então, por exemplo, foi quando eu criei a minha primeira linguagem de programação, meu primeiro programa na linguagem de programação C lá na universidade, depois que eu criei o meu primeiro website, e da última vez, quando eu acessei pela primeira vez o ChatGPT com aquela minúcia generativa, né? toda aquela interface de chat. Então, é interessante quando a gente observa esse papel da tecnologia e como o Papert começa a trazer isso um pouco também para a gente. Eu anotei alguns pontos aqui, mas acho que
algo que me vem muito fortemente é a paixão pela criação. Essa questão de criar, de desenvolver, de utilizar a linguagem de programação para poder desenvolver alguma coisa, um sistema. E aí, Papert fala do Gears of My Childhood, né, que são essas engrenagens da minha infância. Na minha infância, o que eu me apaixonei foi pelo sistema. Então, como as coisas elas estão estruturadas, como eu crio sistemas a partir do caos, a partir das coisas, a partir daquilo que me vem, a partir dos dados. Então, essa ideia da paixão, que também conversa com a ideia da aprendizagem criativa, né? Então, enfim, isso tudo veio me guiando bastante. Tem muitos pontos aqui no livro também que falam um pouco sobre isso. E um outro ponto também é sobre a tecnologia como expressão. E é engraçado porque a gente tende a trazer um pouco a tecnologia como instrumento, como ferramenta, né? Como ferramenta de expressão, como uma linguagem, como uma forma com a qual eu, como uma pessoa, um tecnologista, uma pessoa que estou escrevendo, estou desenvolvendo, aquilo se torna uma forma com a qual eu posso me expressar, eu posso criar sistemas. Quantos sistemas eu já não criei na minha vida a partir da paixão que eu tenho na programação, a partir dessas tecnologias? Então, a gente vai costurando diversas coisas. Então, os princípios que Papert traz ainda são extremamente atuais e se conectam muito com a minha realidade. Ouvindo você, eu me lembrei, eu não tinha pensado, me dado conta, né, nem pensado em falar isso, mas você, quando você trouxe, né, da sua infância, e pensando em Piaget, né, quem trabalha com criança, eu sou uma professora de criança, de educação infantil, e, para mim, o que é mais forte nas ideias do Papert é que isso depois se desdobraram com o Mitchell, né? E quando o Mitchell escreve o livro Lifelong Kindergarten, né, Jardim da Infância para a Vida Toda, eu já trabalhava com a rede e eu me dei conta que a linguagem de programação era uma linguagem muito potente para as crianças. Para quem trabalha com criança e conhece um pouco da abordagem de Reggio Emilia, que é uma abordagem que nasce no norte da Itália e que diz que a criança é feita de 100 linguagens, né? E eu comecei a trabalhar com o Scratch já, com essas crianças, e o que aconteceu foi que um grupo de crianças criou um jogo de 5 anos. Eles criaram um jogo de memória com acessibilidade, usando o Scratch e o Make. A linguagem de programação, de fato, ela foi uma forma para expressar o mundo, né? E aí, você falando, eu me dei conta da minha experiência. Eu, quando eu era criança, o meu pai trabalhava com processamento de dados. E o meu pai, a gente teve na minha casa um TK-85, não sei quem daqui conhece, era um computadorzinho desse tamanho que você ligava na televisão. E depois a gente teve um computador da Prológica. E meu pai chegava em casa, meu pai dava aula de COBOL. E meu pai chegava em casa e eu devia ter uns 8, 9 anos, e ele sentava, nós somos 5 filhos, ele sentava os 5 filhos e ele ficava dando aula de código para a gente. E aquilo não fazia nenhum sentido para mim. E tudo que eu queria era ver o que aquele computador que ficava na sala, que ninguém tinha, e que a gente tinha, porque meu pai trabalhava com a Prológica, o que aquilo fazia. Quando eu virei professora, e antes de chegar no Scratch, eu trabalhei com o Logo, eu trabalhei com a tartaruga. E ali eu fiz essa conexão, né, daquilo que primeiro eu experimentei, ou que eu não experimentei, que aquilo que me foi mostrado de uma forma, né, passiva, né, como de uma transmissão de conhecimento, não fazia nenhum sentido.
Mas quando eu conecto isso, com isso que você está dizendo, com a construção de você construir e ver acontecer, como isso, na hora, me conectou com aquelas cenas do meu pai tentando ensinar a gente. Isso fez um sentido completamente diferente, né? Então, para mim, né, que como diz o Papert no livro, né, eu sou uma matófoba. Eu sou a pessoa que tinha medo de matemática. Mas é impressionante como também né, trabalhando com crianças com linguagem de programação, a gente vai destravando, né, enxergando, vendo beleza naquilo que antes dava medo, né? Então, para mim, é uma passagem. Quando eu estava trabalhando uma vez com os alunos com Scratch, e aí eu já era coordenadora, e as professoras, a gente trabalhava com crianças de 5 e 6 anos, e aí uma professora chegou e falou assim, não dá para trabalhar com isso, fala de ângulo. Como é que a gente vai trabalhar como é que eu vou explicar para eles o que é ângulo? E eu falei, mas por que você acha que você precisa explicar o que é ângulo? Né? Deixa ele tentar. Deixa ele viver isso, né? Experimentar. O que vai poder acontecer? O que vai acontecer é que não vai funcionar. E ele vai tentar outra composição, outro algoritmo. E aí ela foi reticente e eles começaram a fazer isso. Lá pela quarta vez, eles tinham momentos regulares, né, disso. A criança começou, eu uso aquele ângulo assim ou aquele ângulo assim para fazer a curva. Ele já sabia que aquilo era ângulo, né? Então é isso, né? Primeiro é isso que o tempo todo é dito, o tempo todo a gente bate nessa. Primeiro a gente constrói, né? Primeiro a gente brinca, primeiro a gente se apaixona. Primeiro a gente compartilha, né? São os 4 P's da aprendizagem criativa. E daí a gente organiza, né? Acho que é um pouco disso. Quanta coisa boa, né? Vou me inspirar muito na fala de vocês e trazer que, assim, quando eu conheci, né, o livro, eu pensei, daqui a pouco eu leio, né? Então, depois eu leio, vou deixar aqui na minha lista, né? Por quê? Por conta do computação criativa, né? E o livro não é sobre a computação, é sobre a mente, é sobre a criação, é sobre a paixão, né? E aí o que mais me deixa assim muito enfeitiçada é o lugar que ele coloca a tecnologia, né? Que é o lugar de pensar com, né? Ela não é uma ferramenta, mas é uma potência, um caminho. E à medida que a gente vai lendo e vai praticando isso no nosso cotidiano docente, né? A gente vê a potência dessa expressão criativa proporcionada pela tecnologia. Mas isso porque a gente coloca propósito, né, no uso dessa tecnologia. Então, esse lugar de criar com abre infinitas possibilidades. E aí, pensando na criança, né, no jovem, a partir do construcionismo, né, que a Mari bem trouxe, que é essa construção de objetos que tangibilizam a aprendizagem, né, a construção do objeto que faz sentido para o aprendiz e que pode ser compartilhado, faz com que o estudante ele desperte, ele muda a relação dele com o conhecimento. Não é só mais uma máquina, não é só mais uma aula, né? Muda tudo. Então, quando a gente traz o construcionismo, né, como uma abordagem cheia de propósito, de paixão, de criação, muda tudo. E isso também me faz lembrar muito assim, o quanto é gostoso quando você está criando e você vai complexificando e aquilo vai dando certo. E você vai entendendo que, caramba, você pode, né? O que aparece muito no livro também como autoestima cognitiva, que eu gosto muito também, né, desse termo, ou autoestima intelectual, que aquilo favorece o aprendizado a cada vez que você cria. E se errar, tudo bem,
porque o erro faz parte. Então, essa relação com o erro também é muito diferente, né? O erro ele vira um dado para que você possa olhar de forma mais potente, mais ampla, né? Então, eu estou trazendo assim um pouco do que me toca, né, ao ler o livro. E pensando nessa potência da tecnologia, né, potência de criação, desse lugar da tecnologia que é de pensar com, eu me peguei pensando muito o quanto a gente pensa em computação, Gente, eu não sou da área da computação, né? Eu falei para vocês, eu sou da área das ciências, trabalho muito com projeto, os meus alunos programam e eu fico assim, boquiaberta, né? Mas eu sempre pergunto, mas isso é para quê? Por que você está fazendo isso? Esse é o meu papel, é o papel de perguntar o porquê, né? E aí eu sempre penso muito, quando a gente olha para a tecnologia, a gente vê nas escolas, né, uma quantidade infinita de soluções educacionais, de robótica, de kit de automação, disso, daquilo, né? E que a gente sabe que, por vezes, é um apoio para o educador e é muito necessário. Não é sobre o kit ou a solução, mas o quanto, sabendo da potência dessa criação, olhando para a máquina, que é uma forma de pensar como é que eu olho para um kit onde o roteiro é fechado, né? Onde, às vezes, a gente não tem muito espaço para a invenção e para o erro. Que tipo de aprendizado a gente está promovendo ali, né? Então, às vezes, a gente é apresentado alguns materiais e eu pergunto, mas está tão roteirizado, né? A gente precisa abrir. Como é que a gente faz para que a criança se expresse, como o Isaac bem falou, né? Programar é uma forma de expressão, né? Então, eu sempre penso, como é que a gente promove espaços de aprendizagem que a gente possa oportunizar o erro, a criação, a paixão, né? E olhar para a tecnologia para muito além da ferramenta. Como eu disse para vocês, eu não sou da programação, mas eu tenho uma paixão pelo que a programação tem feito e pode fazer, né? Na sala de aula, inclusive, a gente chamava de pedagogia do bug, que era justamente a gente encontrar o erro e tentar, através de diversas iterações, a gente fazer isso. Eu só peço uma licença para ler um trechozinho do livro, que eu acho que a gente vai fazer isso também ao longo, ao longo dessa conversa, mas é na página 18 que fala um pouquinho justamente o que Carla trouxe, né? Seymour tinha uma visão maior e mais ampla. Ele queria apoiar as crianças não apenas no desenvolvimento de seu pensamento, mas também no desenvolvimento de sua voz. Isso é algo tão potente, algo tão bonito. A gente está falando de um processo de metacognição, de utilizar a tecnologia para me ajudar a entender meu próprio processo de pensamento, mas, ao mesmo tempo, eu estou utilizando a tecnologia para amplificar a minha voz. Imagina quando a gente fala assim na sociedade do consumo, pensando nas redes sociais que a gente tem hoje, as pessoas que estão criando para essas redes, como ter uma voz é tão importante, né? A gente observa, sempre foi muito importante, mas como a tecnologia também pode amplificar e pode trazer diferentes formas. Eu me comunico de uma forma diferente de você. Eu gosto de me comunicar criando sistemas. Você pode gostar criando animações, criando outras coisas, mas é legal observar essas possibilidades, né? Eu queria aproveitar esse gancho, essa provocação que a Carla fez, né, sobre essa questão dos kits mais fechados e tal, porque nessa edição tem um prefácio do Resnick, que ele faz uma provocação muito interessante sobre isso, né? Ele vai dizer como é que o Papert influenciou aí as teorias sobre as tecnologias educacionais de hoje, mas ele vai fazer a seguinte reflexão. Deixa eu ver até se a gente coloca aqui as aspas para eu pedir licença para vocês para lerem, então, para lerem junto comigo. Não está aqui, mas tudo bem. Não é que ele fala? Página 16? É essa aqui. Não, peraí. Calma aí, é isso. Bom, é que a Ana conhece o livro como ninguém, né? Esse aqui, exatamente. Essa citação aqui que eu acho muito interessante. Ele vai falar o seguinte: ainda assim, se Seymour estivesse vivo hoje, não tenho dúvida de que ele ficaria muito frustrado com as formas pelas quais o maker e a programação vêm sendo introduzidas nas escolas. Seymour veria a maioria das iniciativas atuais como tecnocêntricas, um termo que ele próprio ajudou a popularizar.
Ou seja, essas iniciativas se concentram demais em ajudar as crianças a desenvolver as habilidades técnicas, como usar uma impressora 3D, como definir um algoritmo, como escrever um código de computador eficiente. Para Seymour, as habilidades técnicas nunca foram um objetivo. Na introdução de Mindstorms, ele escreveu: "Meu foco central não está na máquina, mas na mente". E essa citação, eu acho que é uma boa provocação nesse momento que a gente está vivendo, né, de introdução aí da BNCC Computação, e como é que as escolas estão lidando com isso. E aí eu queria trazer essa provocação para vocês também, né? Como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode introduzir a BNCC Computação, tendo em mente essas reflexões do construcionismo e das ideias que o Papert traz nesse livro. Olha, eu vou deixar as proposições mais para eles que estão aí no chão, né, desse trabalho. Mas eu acho, me chama essas ideias, né, o Papert rechaçava a ideia da tecnologia usada de forma superficial, né? E o que eu digo e o que eu luto, a minha luta para ter esse livro é justamente porque a gente continua fazendo isso. Quando o Resnick fala, né, certamente ele estaria desapontadíssimo com o que foi feito a partir daquilo que ele trouxe. A gente ainda continua usando a tecnologia, né, colocando a tecnologia no centro. Por isso, tecnocentrismo. Colocando a tecnologia, quando a gente fala em inovação, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre plataforma, é sobre kits, é sobre gadgets, é sobre, né, inteligência artificial, é sobre... E a gente esquece, né? Tem uma coisa que eu acho muito interessante, e se eu puder, eu vou trazer algumas coisas de curiosidade do livro e dessa nova edição. Na primeira edição, que foi traduzida pelo professor Valente e com outras pessoas, a linguagem logo estava chegando. Era muito importante ter o logo, a linguagem logo na capa. Então, o livro se chama Logo, Educação e Computadores. Eu acho que tem algumas escolhas que a gente faz que levam a outras, né? E hoje, e quando a gente começou essa conversa e que eu falei com o Léo, eu falei tudo menos, eu não posso publicar um livro chamado Logo. Né? E eu não posso colocar o computador no centro. E veja, é tão interessante, porque esse livro ele reúne, né, como a Mariana falou no começo, ele começa pelo novo prefácio à edição brasileira, que reúne o professor Valente, a Anne Berger Valente, o Léo Burdi, que fazem uma recuperação dos 10 anos da Rebac, né, de todo o trabalho de memórias, né, que eles trazem de lá de trás. Depois ele tem o prefácio à terceira edição do Resnick, que foi a última edição americana. Depois ele tem o prefácio, e eu fiz questão, porque eu ia recebendo as edições, eu falava, não, eu preciso colocar isso no livro, eu preciso colocar. Mas é muito interessante, porque no prefácio à segunda edição do Papert, se eu puder dar uma dica, comecem o livro por ali, a ler o prefácio à segunda edição, que é quando ele vai fazer um debugging, ele vai debugar, ele vai dizer alguns erros que ele percebe só depois que o livro... E um deles eu acho que passa um pouco por esse lugar. Porque ele fala muito sobre computador no começo. E é só lá no final das poderosas ideias, a partir do capítulo 6, e a gente fez questão de, nessa edição, manter o Poderosas Ideias, porque, principalmente, é disso que se trata, de
poderosas ideias, né? Que é disso. É dessa educação que se constrói, é dessas ideias que ficam, né? E que nos consomem, que nos retroalimentam. Ele diz, e ele fala isso no prefácio, começa por lá. Começa lá no final, porque eu demorei muito na primeira edição, eu me dou conta agora que eu demorei muito para dizer ao que esse livro veio, né? E esse livro não é sobre computador, né? A gente pode falar, as tecnologias mudaram para caramba, né? A gente pode dizer, bom, mas dá para a gente falar desse livro colocando... Troca a linguagem, logo, põe outras coisas, né? E a gente ainda não chegou lá, naquilo que ele está dizendo aqui. Então, é isso, né? O que é que foi feito e o que não foi feito até aqui, para que a gente... Por que é tão necessário, por que para mim era tão urgente trazer esse livro de volta para discutir, principalmente, eu acho que o tecnocentrismo. Acho que é isso. Eu acho que o nosso grande desafio é esse, né? Por isso que a gente está aqui, que bom que a gente está junto, para sair do tecnocentrismo e explorar toda essa potência, né? Se a gente for nos próprios fundamentos do construcionismo, né? De construir ali um objeto que tenha a ver com aprendizagem, que faça sentido para o aprendiz e que possa ser compartilhado, né? Socialmente, a gente vai pensar em um grande potencial, por exemplo, de projetos que envolvem programação, né? A programação permite que a gente crie soluções para problemas reais, que é o que eu mais gosto de fazer com os estudantes, né? A gente trazer problemas locais e pensar como é que a tecnologia é o caminho para a gente promover impacto social, por exemplo. Como é que a gente olha para uma questão que envolve a inclusão e a gente cria uma tecnologia assistiva potente, né, a partir da programação? Então, acho que a gente precisa sempre se perguntar o porquê, né, do uso da tecnologia para a gente não cair, né, no tecnocentrismo. Por quê e como? Eu sempre penso que a tecnologia ela tem que estar ao serviço na educação da melhor experiência de aprendizagem que a gente puder proporcionar para o indivíduo. Acredito fortemente nisso. Sobre ainda, Mari, que você traz assim, né, na tua fala, tanta coisa bacana sobre... nos provocando os fundamentos, né, olhar para os princípios, além do construcionismo. Eu vou dizer para vocês que, lendo um pouco do livro, né, eu me peguei pensando muito o quanto, quando a gente fala de tecnologia, construcionismo, o Papert ele parte da potência e não do déficit, né? Ele sempre pensava como que eu posso promover um ambiente para que a criança possa criar, né? E não eu vou colocar ela vai criar o que ela puder dentro do que eu possuo. Não, eu vou fazer um ambiente para ela, tem que emergir dela, né? E na educação infantil é muito isso, né? É significativo quando emerge das crianças. Então, ele parte sempre da potência, todo mundo pode colaborar, todo mundo pode construir, né? E isso tem a ver com a inclusão, né? Com a abordagem que a gente usa muito na inclusão, né? Na perspectiva da educação especial, que é a abordagem construcionista, contextualizada, significativa, que traz justamente isso, como a gente pode, pelo uso da tecnologia, fazer com que todas as pessoas participem dentro das suas singularidades e necessidades educacionais específicas, né? Então, o Papert, eu leio construcionismo, penso, inclusão, como a gente pode olhar para a potência e não olhar ali para o déficit ou ainda para o erro. E quando eu falo déficit, é partir do que eu não tenho para aprender. Não, a gente sempre traz algo, a gente traz um mundo, cada um carrega um mundo em si, inclusive as crianças, né? Então, o que me deixa muito encantada também é pensar no fundamento do construcionismo para a inclusão, sabe? Eu gostaria de trazer um pouquinho dessa frustração do Papert em relação à atualidade. Vejam se faz sentido em relação a isso que eu vou ler agora, tá? E saber se isso está atualizado também.
Por outro lado, também descrevo uma tendência que se tornou dominante na maioria das escolas: transferir os computadores para os laboratórios de informática, onde seria implementado um currículo padronizado de letramento computacional. Nessas condições, o aprendizado muitas vezes ficava contaminado pelo que havia de pior nas práticas escolares centradas no currículo, e aprender algo tão difícil quanto programação, como se acreditava, teria gradualmente minguado, não fosse a segunda circunstância salvadora. Então, olha como esse livro enfim, nessa introdução que a gente tem por parte de Papert, como ele ainda é extremamente atual e como a forma que isso ressoa também nessas nossas ressignificâncias que a gente está tentando trazer através da própria BNCC Computação. O professor Brackman, professor que foi N vezes citado na minha dissertação, voltado para justamente pensamento computacional, junto com Jeanette Wing, lá em 2006, que cunhou esse termo do pensamento computacional, né? Traz esses 3 eixos principais que a gente observa na BNCC Computação, que é o pensamento computacional, o mundo digital e a cultura digital. Se a gente faz assim uma comparação, até uma similaridade com aquilo que a gente observa no que Papert traz, né? E como a gente entende a partir da BNCC Computação, a gente está estabelecendo as bases daquilo que a gente observa e espera dos objetivos, daquilo que a gente realmente espera de uma estrutura quando a gente fala da computação no contexto mesmo da aprendizagem. Então, no pensamento computacional, a gente está tentando trazer com que os estudantes eles pensem com os algoritmos, não pensem sobre os algoritmos. A gente quer que eles realmente entendam a essência daquilo, a essência do pensar. Então, quando a gente fala do pensamento computacional nos seus 4 bases, nos seus 4 pilares, a gente está tentando trazer essa proximidade. Tá? O outro é o mundo digital, que traz essa ideia da materialidade, né? Então, compreender o funcionamento para criar e controlar, ao invés de simplesmente consumir aquilo. É algo que a gente observa muito, não somente com essas tecnologias que a gente utiliza, com o ChatGPT que chegou ali em 2022, caiu no nosso colo e simplesmente fez esse barulho que fez na sociedade, com tudo que veio acontecendo, né? A tecnologia chega, ela promove uma reestruturação extremamente significativa no contexto social, mas a gente estava preparado para isso? Realmente, aquilo que chegou é uma ferramenta que está nos ajudando a potencializar, ampliar a nossa voz? Ou realmente eu compreendo o que está por detrás daquilo? Então, essa materialidade também, quando a gente fala do mundo digital, é importante, essa nossa fluência dentro desse próprio espaço. E o terceiro, cultura digital, né? Que é quando a gente fala sobre autoria e reflexão dentro desse espaço. Quando eu crio a responsabilidade daquilo que eu desenvolvo, como isso ressoa na sociedade. O sistema que eu criei hoje, um sistema computacional que tem um viés algorítmico, que, por exemplo, só consegue reconhecer faces de pessoas brancas. Isso realmente acontece. Isso é algo que veio muito forte, inclusive com alguns pesquisadores, enfim, de N outras universidades, quando a gente viu que existiam vieses em determinados e diversos algoritmos. A responsabilidade da autoria, daquilo que eu crio, da forma com que isso impacta a sociedade. Então, esses 3 eixos, pensamento computacional, mundo digital, cultura digital, isso tudo está dentro do contexto quando a gente fala da BNCC Computação, que a gente espera das competências e habilidades ali descritas quando a gente pensa na transversalidade da tecnologia também dentro desse aspecto e da computação criativa dentro disso. Nossa, gente, maravilhoso, assim, eu acho que ficou muito claro, assim, né, ao longo da explanação de vocês, a importância desse livro tanto tempo depois, né, o quão atual ele segue sendo. E aí, acho que para a gente se encaminhar aqui para abrir para vocês fazerem contribuições também, antes eu queria encerrar a nossa parte gravada, né? Mas a gente vai continuar o nosso encontro aqui para continuar essa conversa. A gente tem uma pesquisa de satisfação só no final, né?
Então tá. Então, acho que é isso. A gente termina por aqui a nossa parte gravada e a gente segue aqui conversando mais intimamente sobre esse debate, né? Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal que está assistindo. E é isso, gente. Agora, inaugurando esse novo momento para a gente, eu queria começar fazendo já para vocês se animarem aí para fazer pergunta. A gente tem um livro que vai ser doado, né, sorteado, mas não vai ser bem sorteado, porque a ideia é que vocês participem aqui com a gente. Então, quem quiser aí contar para a gente, falar um pouquinho do como o construcionismo está presente na vida, uma prática, algo de aprendizagem criativa, algo parecido aí nesse sentido, e levar o livro, a hora é essa. Inscrições abertas para falar. Já temos. Boa noite, eu me chamo Thiago, tenho 43 anos, sou bacharel em desenho industrial e programação visual. Estava passando uma papelaria perto de casa, comprei um quadro negro e comecei a compor algumas linhas, algumas letras, alguns traços. E vocês estavam falando de computador, né? O computador que eu tenho, eu uso para rede de streaming e para escrever. Plataforma, WordPress, Blogger, Tumblr, Napster. E eu tenho o costume de ler bastante. Tem uma livraria perto de onde eu moro que chama Beta de Aquários. E os livros são super acessíveis, né? R$10 cada livro, mas são livros novos de editora e o tema geralmente é história do Brasil, livro de política. Sou afiliado ao PT, Partido dos Trabalhadores, e quero agradecer a palestra de vocês. Obrigado. Muito obrigada. Aqui, ó. Você contou aí sua história. Obrigada pela participação. Faça uma boa leitura, que te inspire bastante. Olá, Camila Leporassi, eu sou pesquisadora da área de IA na educação, com educação, para educação. Então, eu pensei uma coisa que eu queria trazer para complementar, quando vocês estavam falando sobre os ângulos, né? Eu adorei essa coisa, como ensinar conceito para crianças, né? Como ensinar e como, às vezes, não é ensinar o conceito, e sim deixar experimentar. E aí, isso vem muito ao encontro dos meus estudos de cognição, que eu trabalho a inteligência artificial pela perspectiva da cognição, e especificamente estudos da cognição corporificada, que é basicamente você olhar para o corpo primeiro para entender como a mente funciona e entender que mente e corpo são inseparáveis, basicamente. E que toda a interação com o ambiente é essencial para a gente entender a aprendizagem, né? Então, só queria dizer que, nessa hora, eu lembrei de estudos que são magníficos, mostrando sobre como a gente pode usar o próprio corpo das crianças para elas entenderem esse tipo de conceito. E tem alguns estudos bacanas sobre isso, num livro até da PUC-Rio, que saiu, que se chama Deseducando a Educação, de professores da PUC-Rio, que saiu, acho que em 2021 ou 2020, 2021, que eu estava fazendo o meu doutorado. Esse livro tem lá uns exemplos bem legais sobre, sabe, o uso do próprio corpo para entender esse tipo de coisa. Eu acho que isso é falar sobre como não colocar a tecnologia no centro, mas, ainda assim, usar a tecnologia para pensar a mente, porque você pode até ter ideias de coisas desse tipo se você pedir para IA generativa, por exemplo. Você pode até fazer um prompt, me ajude a ter ideias de atividades para fazer com as minhas crianças e que coloque o corpo no centro, né? Se você alimenta o seu prompt com alguns conceitos assim, de cognição corporificada, podem vir ideias parecidas com essas que estão no livro, né? Me ocorreu aqui. Na verdade, eu nunca fiz isso para criança. Não trabalho, infelizmente, muito com criança, mas queria deixar essa ideia no ar. E obrigada, estou gostando muito do debate. Já falei muito, vou passar para a próxima pessoa. Deixa eu só, enquanto você passa, Camila, na página 274, o Papert, falando de Piaget, ele diz o seguinte, o trabalho de Jean Piaget sobre epistemologia genética nos ensina que, desde os primeiros dias de vida, a criança está engajada em uma empreitada de extrair conhecimento matemático da intersecção entre o corpo e o ambiente. E ele traz vários exemplos aqui, que é exatamente isso,
que você está falando. Obrigada. Complementando, essas novas abordagens à cognição, que são da ciência cognitiva, elas vão chegando um pouco mais devagar na educação, né? Então, assim, porque tem uma absorção de um processo de uma área para outra. E o meu trabalho é muito de traduzir conteúdo dessa área da ciência cognitiva para a educação. Desde quando eu trabalhei com o meu orientador no doutorado, que já estava fazendo isso, que é o Ralph Bennell, né? Então, é claro que é super importante lembrar que não são coisas que chegaram do nada, né? O pessoal da cognição inativa, corporificada, lá na ciência cognitiva, também foi alimentado pelas teorias de aprendizagem e trazem novos insumos para novas teorias de aprendizagem surgirem. O importante é a gente não parar e a gente sempre ir entendendo o que tem, o que houve há 45, 50, 100 anos e o que a gente pode continuar pensando hoje. Eu acho que isso é magnífico. E Piaget e toda a questão do construcionismo está muito forte com cognição corporificada. Tá Exatamente. muito, totalmente associado. Obrigada. Estou adorando, gente. Obrigada. Você queria também fazer um paralelozinho em relação porque ela tinha falado também sobre a questão do brincar, né? Dessa questão do criar brincando. E aí vem aquele conceito do hard fun também, que de fato, esse brincar desafiador, né? É como a gente também, nessa própria processo do brincar, a gente também se desafia, a gente cria, a gente constrói, a gente aprende. E nisso, assim, eu, como adulto agora, pesquisador lá do FRJ de Tecnologias Emergentes, como eu me divirto programando, porque programar para mim é hobby, eu gosto de fazer isso ali, tô sem nada para fazer, vou chegar ali e vou tentar fazer alguma coisa. Como isso é divertido, mas é um divertimento que me chama muita atenção, porque eu aprendo muito, mas eu me sinto muito feliz desenvolvendo aquilo. É algo bem, bem, bem prazeroso, né? Isaac traz um princípio da aprendizagem criativa, né? Do pensar brincando, né? Da paixão. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos 4 P's. Posso fazer uma observação geral sobre tudo que a gente está falando? Claro. Vou tentar ser breve num assunto que é tão rico e complexo, né? Acho que vai ser um desafio aqui para mim e eu já peço desculpas aqui se eu até me enrolar um pouquinho. Mas primeiro eu queria parabenizar vocês assim por um evento tão incrível. Acho que uma oportunidade maravilhosa de estar aqui, um ambiente tão agradável, pessoas tão gentis, educadas. E como a Carla falou, entre educadores, né? Essa profissão tão maravilhosa. E se não me falha a memória, no livro Jardim de Infância para a Vida Toda, o Mitchell Resnick fala que o Papert é o pai da educação maker, da cultura maker no mundo, né? E engraçado que quando a gente pensa em maker, a gente pensa muito também no desplugado, né? Mas, ao mesmo tempo, o Papert é a referência mundial na introdução da computação na educação, né? Então, parece uma coisa assim tão rica dos dois lados. E o que fica para mim, que eu tinha já também me atentado na palestra lá na CEBAC em Brasília, que me chamou muita atenção, acho que ouvindo o Mitchell falar isso, dessa questão da tecnologia como uma ferramenta para expressão, né? E isso é muito lindo, né, gente? Isso faz a gente se sentir muito incluído. Pessoas que talvez não tiveram, de repente, uma natureza de se conectar com a tecnologia, como o Isaac, por exemplo, né, de que ele já se sentiu apaixonado por aquilo naturalmente desde criança. Talvez outras pessoas não, né? Mas se a gente entender a tecnologia como uma ferramenta de expressão, isso é muito inclusivo, né? É muito apaixonante. Eu vou ficar por aqui, para não me enrolar. Bacana. Eu vou só pegar um trechinho que também acho que colabora aí com a sua fala. Na página 38, quando ele no comecinho do livro que ele vai falar sobre Piaget, o Papert fala: se realmente olharmos para a ideia da criança como construtora, estaremos a caminho de uma resposta. Todo construtor precisa de materiais para construir.
E aí eu acho que tem um entendimento aí o computador como um material cultural, intelectual, como esse meio que para pensar com, né? Tem uma frase que está no livro, o Mitchell traz no prefácio, ele lembra isso, né? Que o Papert dizendo, né, que as crianças, o computador não pode programar as crianças, mas são as crianças que têm que programar os computadores, né? E essa era tem uma coisa muito bacana também desse livro, né? Que tem uma coisa do Papert, Nostradamus, né? Prevendo um futuro, né, da educação, quando ele diz, por exemplo, que os computadores iam entrar na casa das pessoas, como as televisões tinham entrado, e que se a gente não cuidasse disso, de colocar o computador nesse lugar, né, se a gente seguisse com essa ideia de usar o computador como um transmissor, a gente, de fato, ia substituir o professor pela máquina, né? E que não era essa a ideia, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, de colocar o computador nesse lugar de um material cultural, intelectual, e sim, né, que a gente pode fazer de formas desplugadas, e eu acho que isso é mais complexo ainda, né, quando a gente vai para o pensamento computacional de forma desplugada. Tem também aqui no livro, que eu acho brilhante, eu não consegui achar essa parte, que vocês, não sei se vocês vão lembrar, que é a menina que constrói poesia. Que daí ele sai da matemática para dar um exemplo da língua, né, de uma criança que tem muita dificuldade e ela constrói, ela percebe, ela entende finalmente a classificação de palavras, o que é verbo, o que é adjetivo, o que é substantivo, a partir da organização que ela tem que fazer, porque ela cria ela cria uma poesia em que os algoritmos escolhem essas palavras em seleção e criam uma poesia, né? É maravilhoso isso, né? É um multiletramento, né? Quantas possibilidades. Só tinha um pontozinho que eu só gostaria de pontuar. Poesia concreta. E que faziam exatamente isso. Não, tranquilo. O Kiko havia falado sobre uma questão de espaço também, que eu acho interessante, que você falou sobre linguagem, sobre as diferentes tecnologias, sobre as diferentes, inclusive, formas do criar que a gente pode ter, mas a importância do espaço que ele é criado para que esse desenvolvimento aconteça. E tem um trecho interessante que é no 8º capítulo, que é um dos capítulos que ele, inclusive, geniais, fala, que ele diz que é para começar. Começa pelo 8º capítulo. Começa pelo 8º. Faz total sentido. Mas fala assim, o ambiente em linguagem logo também se assemelha à escola de samba pelo fato de que o fluxo de ideias e até de instruções não é uma via de mão única. O ambiente é projetado para favorecer interações mais ricas e profundas do que aqueles que costumam ser vistas nas escolas de hoje, quando se fala de matemática, né? Então, a importância de não ser uma via de mão única e de favorecer interações mais ricas e profundas. A importância do espaço, como esse espaço democrático, como esse espaço aberto, um espaço criativo que não tem fim, não tem limite. Ele parte da imaginação, ele parte dos aspectos de criatividade, e ele é um espaço aberto, leve, divertido. Maravilhoso. Pessoal, eu vou pedir só para a gente ser um pouquinho mais objetivo e breve nas perguntas, mas, claro, queremos ouvir e a gente todos, nas respostas só para a gente poder manter aqui o nosso horário, mais ou menos, dentro do previsto. Boa noite, sou o Otávio. Eu atuo na área de formação da Multirio, que é a empresa municipal de multimeios aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, especialmente com a rede de educação.
E também sou pesquisador no campo da comunicação e da cultura. Então, a minha pergunta, eu vou fazer uma pergunta, mas em cima também de comentários que vocês trouxeram, eu tenho me interessado nesse momento histórico sobre as dinâmicas e regimes de atenção. Então, eu queria falar um pouco sobre essa temática da atenção, perguntar também para vocês a respeito, né, de como vocês têm visto isso e a respeito do pensamento do Papert. E acho que dialoga também com o que vocês trouxeram do campo do tecnocentrismo, de forma muito feliz, né, ao meu ver, ao mesmo tempo também tensionando que é bastante difícil, né, para a escola e para os professores saírem um pouco dessa armadilha da técnica, da tecnologia, porque ela é muito atrativa, ela chama muito atenção, né? E aí, quem é pai ou quem é professor sabe que quando o aluno chega num ambiente, um laboratório maker, com tantas tecnologias, com tantos artefatos tecnológicos, o olhar, ele vai para aquele lugar, ele quer aprender a mexer naquilo antes de qualquer outra coisa. E acho que o papel do professor é fazer essa mediação. E pensando também aí no campo da comunicação, nessas tecnologias hoje de mídias, né, tem toda a discussão hoje da educação midiática, da proibição do uso de celulares, que tem gerado uma discussão ainda hoje, né, no campo da educação, que é bastante complexo, como é que a gente disputa isso, né? E aí pensando um pouco nessa dinâmica que o Papert traz, dessa crítica ao tecnocentrismo, ao mesmo tempo também pensando esse livro que vocês citaram, do Jardim de Infância para Toda a Vida, eu acho que o subtítulo dela é Por uma Aprendizagem Significativa. E aí o Isaac, posso estar enganado, mas é alguma coisa nesse sentido. O Isaac também, em algum comentário dele aí, ele falou sobre o brincar também. Então, assim, será que esse é o caminho para a gente disputar a atenção, né, nesse momento que a gente vive? As tecnologias sempre chamaram muita atenção, falavam isso do rádio, falavam isso da televisão, mas agora a gente parece que alcançou decibéis um pouco maiores em relação a isso. Como é que vocês, a partir desse comentário que vocês já trouxeram, a partir dessa leitura do Papert, queria saber como é que vocês visualizam, se ele estivesse vivo, né, como é que a gente poderia trabalhar essa disputa pela atenção a partir de uma aprendizagem significativa e que fugisse, talvez utilizando as tecnologias, mas fugisse dessa armadilha mesmo de arquitetura, de design que prende, muitas vezes, um aluno, ou qualquer pessoa, não só uma criança, né, qualquer idade, para campos, às vezes, que não foge do campo do aprendizado significativo. Obrigado e parabéns aí pela conversa. Obrigado. Posso falar rapidinho, que é sobre a atenção, porque isso também é um pouco de objeto do meu estudo que eu queria também falar, mas que a atenção também perpassa por aspectos emotivos, é afetiva também, né? Então, quando Papert traz principalmente aquilo que envolve, obviamente, a paixão do estudante, mas como ele vincula e costura com a aprendizagem baseada em projetos, né? Como ele traz a abordagem de projetos e como as pessoas e as crianças se apaixonam por projetos e não... Ele faz um pouco dessa dualidade entre projetos e problemas, né? Mas problemas estão dentro de contexto de projetos, mas como no contexto de projetos a gente consegue, através desse próprio mecanismo afetivo que a gente traz da paixão do estudante por aquela temática, por aquela ideia, por aquele desenvolvimento daquele projeto, como a atenção ela muda completamente, né? Isso é algo que eu sinto bastante, enfim, por causa das minhas condições, mas eu entendo que, para mim, fez muito sentido quando eu trabalhava num projeto que continha um problema, mas que, de fato, tinha muito da minha paixão naquilo. É algo que eu gostaria muito de resolver, é algo que eu gostaria muito de criar, e como a minha atenção, ela se misturava com esse afeto que esse projeto causava em mim, né? Então, acho que isso conversa um pouco com o Papert, principalmente nessa parte do projeto, da atenção, da paixão, para mim. É por aí mesmo. Eu ia falar um pouquinho disso mesmo, Isaac, da paixão, né? Ele fala que era um apaixonado pelas engrenagens, né? E a paixão, ela é isso, ela é o que move o nosso propósito, né? Mas mais do que isso, eu diria que para conhecer a paixão de cada estudante, a gente precisa dar voz, né? E às vezes dar voz é investir no tempo. E aí eu estou levando naquele miudinho da sala de aula, né?
Às vezes eu vou precisar parar ali o conteúdo, parar naquele tempo que talvez tenha uma avaliação esperando aquele conteúdo, mas eu vou precisar para investir na voz, né, e dar espaço de fala, para conhecer a paixão. Sem dizer que quando a gente fala da disputa de atenção com a tecnologia, eu também estou falando de construção de autonomia. A gente fala muito da autonomia do estudante, mas isso é uma construção. E a escola tem uma função social, né, que é junto com a família, mas a escola tem essa função social de construir essa autonomia, né? É uma construção. Então, eu acho que espaço de fala, né, movimentar, mobilizar essa paixão, são mecanismos que a gente consegue trazer ali a atenção do estudante. Eu vou completar a sua fala com... eu não sei aqui no Rio, mas em São Paulo tem faculdade proibindo o aluno de usar celular. Daqui a pouco vai chegar isso no mundo adulto, né? O que é que a gente está ensinando? O que a gente está discutindo? Né? Quando eu era coordenadora de ensino fundamental 1, e essa era uma prática, e como isso está enraizado, estruturado, né? Uma criança pegou uma régua um dia e bateu no amigo com a régua. E a professora foi lá e trouxe para mim, para a coordenadora. Olha, tirei a régua dele, viu? Falei para ele que só vai devolver a régua dele quando a mãe dele chegar. Falei, então ele não vai mais poder usar a régua. Quando ele espetar um amigo com lápis, nunca mais ele usa lápis. E assim a gente vai tirando a possibilidade da gente viver, tensionar e discutir essas questões. Claro que é o que você falou, essas ferramentas, esses jogos, ou todo o celular, tudo isso rouba, né, disputa uma atenção grande com tudo aquilo que a gente quer colocar em jogo para que seja, né, uma educação potente. Mas é isso, a gente precisa botar isso em jogo, né? De novo, quem trabalha com criança, e eu acho, não é o acaso que o Mitchell e o Papert vai estudar, né, com o pessoal dessa cidade de Reggio Emília. Ele vai estudar com eles, né, com a Carla Rinaldi. Né, ele tem uma parceria com a Fundação Lego. Depois vem o Mitchell trazer essa ideia que ele vai olhar as crianças. Por que chama, né, Jardim da Infância para a Vida Toda? Você sabe, é tão engraçado isso, porque o meu clube de livros é um clube de livros para professores, principalmente da educação infantil. Este livro foi muito mais difícil vender para professores da educação infantil, porque a ideia de computadores, né, de linguagem de programação, não tem nada a ver com isso, isso tem nada a ver com a infância. Isso não tem, eu não uso, não quero falar de matemática, não quero falar de linguagem de programação. O livro do Mitchell, se eu contar para vocês que eu já vendi mais de 3.000 livros do Mitchell Resnick, eu não sou a editora do livro, eu sou um clube de livros. Meu clube de livros foi o primeiro a trazer o livro do Resnick para o Brasil, antes dele ser publicado oficialmente. Explodiu de vender, porque no nome do livro tinha Jardim da Infância para a Vida Toda. E todo mundo achava que era um livro para o Jardim da Infância. Não é um livro para o Jardim da Infância. Ele vai dizer, é um livro para que a gente siga aprendendo na mesma lógica que se aprende na educação infantil, mas não em qualquer educação infantil, porque a maior parte das escolas aqui da educação infantil trabalham na lógica do devir, da criança que se prepara, da criança que precisa, né, e que trabalha nessa lógica né, de transmissão passiva. Então, essa educação infantil, que ele vai dizer que essa sim precisa ser
olhada com atenção é essa que não dá materiais estruturados para as crianças. Não são jogos, são peças soltas. Tem até conceito de loose parts, né? É outra coisa, né? Para que justamente a gente não traga aquilo que já está pronto, pasteurizado, né, para a criança. Porque ela tem isso, e ele vai dizer isso, Piaget vai dizer isso, né, que a criança tem essa curiosidade, a criança tem isso. A gente é que tira, a gente que vai acabando com isso, né? Pessoal, a gente ainda tem 3 contribuições aqui. Eu vou propor que a gente, para ouvir todo mundo, eu acho, né, que a gente faça um bloco de perguntas, que a gente seja um pouquinho mais objetivo nas perguntas, para que a gente possa, o pessoal falar aqui e a gente entrar nas considerações finais, falar um pouquinho da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa também. Então, se vocês puderem ser rapidinhos para a gente ouvir todo mundo, eu agradeço. Olá, boa noite. Se a Mari disse, então vou acelerar. Eu sou o professor Akira, professor de tecnologia, dou alguns cursos aqui na casa, é uma honra estar com vocês. E dou aula do maternal ao ensino médio, aos adultos aqui na casa. Então, não sei se posso dizer que eu estou no chão da escola, acho que eu estou no chão e descalço e deitado com meus piquitinhos ali conversando. Mas eu fico pensando, que currículo é esse que nós queremos? Quando eu dialogo com meus pares, eu sempre falo, vai lá, começa a ler sobre o assunto, make, robótica, mecatrônica, e a gente sempre vai ver a transição, instrucionismo, construtivismo, construcionismo, a gente lida com essa leitura. E aí, quando a gente está no chão da escola, quando a gente está agora, pleno 2026, lendo o BNCC da computação, esse anexo, que educação que a gente quer? Será que a gente vai seguir uma receita de bolo? Será que a gente vai sentar numa sala de aula e pedir que eles decorem um comando, como é que funciona, vários elementos e ter que avaliar isso? Né? Eu já me lidei com vários cenários, onde a criatividade, os valores morais eram os pontos centrais daquele trabalho, mas também já lidei onde eu precisava avaliar a partir de um código da BNCC. Então, eu acho que a gente tem que olhar primeiro no nosso querido aluno, no nosso indivíduo que está ali à nossa frente. O que você quer aprender? Ou o que você vai fazer com isso? E pergunto para vocês, né? Que currículo que é esse que a gente quer para a sala de aula? E aí, Mindstorm desperta o que vem mais à frente, né? E aí não custa nada citar o que mais ou menos falaram. Eu também trabalho com Lego de competição. Quantos valores morais estão ali por trás? O quanto é importante isso tudo, uma sala de aula, além de dar notas. Maravilhoso. Primeiro é uma provocação. Carla, desculpa. Não queria te interromper, bloco, mas né? estou interrompendo. Vamos fazer Tá a bom. rodada para a gente poder... Me perdoa, desculpa. Nada, é porque eu adorei. Falou de currículo, a gente fica animado, né? Olá, eu sou Gustavo Miguelês, já trabalhei aqui na casa, eu gerenciava a pasta de desenvolvimento na indústria TI e telecom para o Estado, e não sou pedagogo, eu sou colega cientista da computação, do meu amigo ali, mas sempre um apaixonado, muito mais que entusiasta pela educação. Eu acho que a educação é o que transforma, sem dúvida nenhuma. Então, eu faço parte de vários eixos em movimentos nacionais e internacionais vinculados à educação do futuro. Inclusive, contribuí bastante com a Regina aqui no início do Conselho, né, de Educação 4.0. Eu tenho falta dela aqui. Mas eu quero dizer o seguinte, eu tive a honra de fazer faculdade em Petrópolis na década de 80. Nós tínhamos ali uma pioneira da educação
tecnológica, né, da tecnologia de educação, que era a Silvia Bustamante, vocês conhecem. Ela trabalhava em conjunto com o Unicamp, que era, acho, o primeiro movimento do Brasil vinculado à educação do futuro. E aí me apaixonei pela questão do logo. Eu também estagiei com outro pioneiro da área de IA. A IA, ela nasceu na década de 60, 70, né, o conceito. Teve um boom, né, no final dos anos 80, 90, início dos 90, e eu tentei, através do Lisp, Prolog, né, que eram as linguagens que nós tínhamos no momento, fazer uma conexão da IA com a educação junto ao logo. Foi um projeto muito pioneiro, né? Depois, por questões tecnológicas, adormeceu de novo o movimento da IA e hoje é o boom que é. A minha colocação é... A minha filha usa, né, Scratch, ela usa IA. O que eu vejo é que, antes, até os resultados que nós tínhamos com o logo eram muito imaginários. A gente mexia muito com a imaginação, eu ficava muito fascinado com aquilo. Hoje, o que eu vejo, né, observando minha filha e outros colegas, é que tudo é muito banal, né? Tudo é muito fácil, com um prompt, né, você consegue resultados fantásticos. Então, eu sinto que essa emoção, né, esse brilho nos olhos, não está presente nos jovens de hoje, como eram os jovens, né, que eu trabalhei durante esse período. Assim que eu saí da faculdade, com 20 anos, eu montei uma rede de laboratórios logo, né, em toda a região dos lagos, todas as cidades. Comecei a trabalhar essa frente e nunca parei. Como eu falei, a educação é o que muda, né? Meu primeiro computador foi um TK-82C, antes do seu, e aquele computador Prológica, você provavelmente era o CP400, né? CP500, já era depois do 400. Então, vivi toda essa história e continuo vivendo, graças a Deus. Essa era a minha colocação, né? Esse brilho nos olhos que eu não sinto mais nos jovens, nos resultados. Tudo é banal, né? Líquido. Temos mais uma. E aí, pessoal, eu vou pedir para vocês, quando a gente, depois dessa última pergunta, a gente já ir se encaminhando para os encerramentos, para as falas finais, porque a gente está com um tempinho na conta. Boa noite. Meu nome é Lívia, eu sou professora do JET, e eu sou professora de inglês, né? Sou professora pesquisadora, escrevo sobre a tecnologia como um vetor promotor de bem-estar para o docente. E, assim, eu tenho vários exemplos, né, que eu poderia citar aqui de tudo que eu tenho feito lá na salinha, né, do JET. Usei salas virtuais, Scratch, né? Muita coisa, mas um exemplo de tudo que eu já fiz me chamou mais atenção e eu acho que ali eu consegui entender realmente o construcionismo, né? Porque as crianças da minha escola elas não conseguiam aprender área, perímetro, né? Era uma dificuldade muito grande. E aí eu propus a elas, né? Vamos fazer uma casinha de bonecas. E aí ali elas foram construindo e calculando, né? Colocamos um piso com contact que elas tinham que comprar, calcular quantos pedacinhos, né? Medir o perímetro para colocar o rodapé. E aí fomos para um programa para construir, né, o Tinkercad, os objetos da casa. E quando elas viram o objeto feito na 3D, foi assim uma loucura, porque elas ficaram, parece assim que elas colocaram a alma ali. E elas conseguiram aprender através de um projeto, né, e de ver aquele objeto construído, né? E assim foi maravilhoso. E a minha pergunta é, porque eu tenho muita assim resistência dos outros professores em relação à tecnologia, se vocês não acham que é preciso assim um letramento emocional em relação a isso, né? Em relação ao olhar para o docente.
Nossa, gente, eu sei que eu dei uma tarefa difícil para vocês de responder brevemente essas perguntas, mas eu queria dizer que a conversa vai continuar aqui pelos corredores da casa, só para a gente também encerrar esse momento de palco aqui. Então, vou deixar essa tarefa com vocês aí de ser um pouquinho breve e a gente se encaminhando para a Serei finalização. Então, sobre o currículo, eu acho que é um pouco desse currículo aí, da Casa de Boneca, né? Um currículo olhando para a educação integral, para a formação integral do indivíduo, trazendo socioemocional, né? Conhecendo ele ali a fundo, dando espaço para ele se expressar, trazendo a criatividade, conhecimento, né? A técnica, isso tudo também é a nossa função, né? Mas eu diria que ainda tem um outro ponto que eu acho importantíssimo para a gente promover assim, o currículo, que é a escolha. Que temáticas vão atravessar o meu currículo? Qual o propósito de eu escolher determinadas temáticas, né? Como é que eu olho para esse território em torno da escola, por exemplo? Então, acho que isso tudo vai dialogar com as minhas escolhas, para eu entender que currículo é esse, que indivíduo eu quero formar, eu tenho expectativa de formar, para que mundo eu quero, né? Então, fazendo até uma engenharia reversa, eu vou dizer que mundo eu quero, que indivíduo, né, a gente deseja formar e qual escolha a gente vai fazer, um currículo criativo, flexível, aberto, né? Então, acho que vai muito das escolhas e não cair nessa armadilha do tecnocentrismo, né? Que ela é, de fato, muito atraente, né? Já fecha? Acho que a ideia é a gente ir já finalizando. Bom, sobre, né, você falou do brilho dos olhos, né, dos jovens. Eu acho que eu sou otimista. Eu vou dizer que assim, eu também acho que é uma construção, mas que passa muito pelo desafio do que eu falei antes, de dar esse espaço de fala, de entender o que ele gosta. Eu entendo sempre que o jovem, quando ele tem o sentimento de pertencimento e de legado, que ele vai deixar um legado, que ele é um agente de transformação social, o brilho nos olhos aparece. A criatividade floresce, porque ela está com a gente, né? Às vezes a gente precisa reaprender a ser criativo. Então, eu acredito muito, eu sou otimista, eu acho que dar esse espaço de fala e trazer a paixão, o propósito, as poderosas ideias, eu acho que isso faz florescer o brilho nos olhos. Bom, é o que eu desejo, né, para a gente no nosso cotidiano, viu? E sobre a resistência dos professores, eu acho que tudo, acredito muito que, assim como a tecnologia, há outras temáticas na educação que geram a resistência. Eu vou citar uma porque é do nosso cotidiano, que é o empreendedorismo, por exemplo, né? A gente, às vezes, cria uma resistência porque ele vem de uma forma muito, às vezes, hostil, né? E o que eu entendo é que a gente, como educador, a gente não pode se isentar de nenhuma pauta, né? A gente precisa encontrar o melhor caminho, que seja pelo espaço de fala para o professor, entender também por que ele é resistente, né? Encontrar esse caminho, mas a gente não pode se isentar de nenhuma pauta, a gente tem que se apropriar, seja da tecnologia, do empreendedorismo, se não tem alguém que vem e diz como você tem que fazer, e aí você vai ter que fazer de outro jeito, que vira ainda mais hostil, né? Então, eu entendo que o caminho seja esse espaço de fala, mas também que ele entenda, assim, por que eu sou educador? Qual é o meu papel aqui? Eu não posso me isentar, eu acredito muito nisso, que a gente não pode se isentar de nenhuma pauta. É muito importante que a gente pegue a pauta, né, ali pelo pescoço e diga, espera aí que eu vou adotar o melhor contorno, aquele contorno que eu vou promover a maior transformação social que eu puder. Em geral, essa pessoa que vem dizer o que fazer não é da educação, né? Nunca é. Justamente. Eu queria falar um pouquinho sobre computação física, assim, que conversa um pouco com o que a professora falou, que é esse encantamento pela tecnologia, né? Na verdade, utilizando a tecnologia para promover um pouco dessa estruturação da paixão pela ideia, pelo projeto, por aquilo que desenvolve, né? Porque eu acho que isso tudo é afetivo, né? E isso também passa
uma força bem importante para que a gente converse sobre atenção, converse sobre essa intenção, a intencionalidade daquilo que a gente está desenvolvendo junto com os estudantes, né? E aí, inclusive, Papert faz um meia-culpa lá no próprio livro também, falando ali da segunda edição, sobre a questão da formação docente, né? Sobre o papel do docente, que ele não aborda de uma forma tão estruturada assim no livro. Obviamente, nos outros livros ele traz de uma forma um pouco mais explícita, mas ele também traz um pouco disso, que ele informa de que no próprio livro também acha que faltou um pouco disso, mas que, obviamente, ele traz de forma muito importante não somente o papel da formação do professor, mas também o papel dessa mediação, dessa compreensão do próprio papel ali naquele espaço do conhecimento, né? Ele coloca, inclusive, o professor como um designer de ambientes educacionais, designer de experiências educativas, o que é também um conceito bem interessante. Além disso, e aí também a gente tem alguns outros que falam também sobre a questão dos bits e dos átomos, né? Como a gente desenvolve e programa e constrói no digital e aquilo realmente reflete no real. Então, isso é bem bacana. Para fechar, eu só queria trazer uma última parte do livro que eu também gosto bastante e que acho que conversa também um pouco com até o que o outro professor falou. Assim, voltamos à constatação de que o educador precisa ser um antropólogo. Inovadores na educação devem estar cientes de que, para terem sucesso, precisam ser sensíveis ao que está acontecendo na cultura ao redor e aproveitar as tendências culturais dinâmicas como meio de conduzir suas intervenções educacionais. Ou como o território, como a Carla falou, como o meio, o espaço que o estudante está inserido, em que o professor também constrói, em que todo esse processo de ensino e aprendizagem acontece, ele também influencia e potencializa aquilo que a gente desenvolve, né? Então, assim, é um livro muito atemporal para mim, é algo que assim, é um guia muito grande para mim como tecnologista da educação e que veio guiando aí meus últimos 10 anos de trabalho. Mas, enfim, obrigado por essa edição também, assim, por fazer algo tão incrível. Inclusive, eu tenho até aqui minha versão é um pouquinho diferenciada. Tem a assinatura do Resnick, tem a assinatura do professor Valente. Da Anne e do Léo. Bom, eu vou finalizar também. Mas eu fiquei pensando em muita coisa. Vocês falando, né, vocês dois fazendo as considerações. Eu acho tem várias coisas aí que a gente pode. Isso levaria muito tempo. Eu prometo ser rápida. O professor não faz porque ele não quer. Ele não resiste, eu acho, porque ele não quer, né? Eu acho que tem um tanto dessa arbitrariedade. Eu acho que tem um tanto desse mundo que as escolas entenderam que elas precisam trazer a inovação para dentro da escola e elas acabam comprando pacotes prontos e fechados e entregam para os professores e dizem para os professores usem, e os professores não usam porque não veem valor, porque não têm informação, porque não sabem como usar, e aí isso se volta contra, né? E aí daqui a pouco a escola abandona esses parceiros, né? Ou então a escola tenta fazer com que esses parceiros funcionem na lógica da escola, que é essa lógica, né, de tempos, quadradinhos que se encaixam. Então, eu acho que a gente vive essa tensão, né? E aí isso me faz lembrar, enquanto vocês falavam, eu fiquei lembrando, eu me peguei pensando no Nóvoa. Eu acho que é inevitável não falar do professor Antônio Nóvoa, que eu tenho o prazer também de publicar um livro dele e de poder conviver com ele. E aí ele trouxe o seguinte, que eu acho que tem um pouco a ver com isso. Quando o professor Nóvoa, ele foi embaixador de Portugal na Unesco,
durante os anos de 2018 e 2021, e ele foi o coordenador do grupo Futuros da Educação, que redigiu o relatório que vem substituir ou que vem atualizar o relatório da década de 90, que era o relatório Delors, né? Que era aquele dos 4 pilares da educação: aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a conviver e para aprender a ser. E aí, quando eles vão construir esse relatório, para começar ali a conversa, eles fazem uma pesquisa, eles soltam uma pesquisa para mais ou menos 1 milhão de professores no mundo. É uma coisa assim enorme. E aí eles perguntam para esses professores o que é que eles estavam fazendo de inovador nas salas de aula. Né? Contem para a gente o que vocês estão fazendo de inovador na sala de aula de vocês. Não. A pergunta, a questão era: o que você espera, o que você pensa do futuro da educação? E que as respostas que vieram eram respostas que não davam pistas, não ajudavam eles a pensar nos futuros da educação. Mas quando eles perguntaram para os professores: contem o que vocês fazem no dia a dia da sala de aula, o que veio foi muito mais rico e muito mais potente para ajudar a pensar nos futuros da educação. E aí eu acho que é um pouco disso. Eu acho que não está nas grandes mudanças. Não vão ser todos. Ele fala isso, não vão ser todos. Vão ser alguns. Né? Mas a gente precisa convocar esses alguns. E a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa é esta rede. Eu estava na SEBAC, no final do ano passado, e aí eu já caminho para o encerramento. A gente estava na SEBAC para lançar esse livro, e quem veio para a SEBAC foi o Mitchell Resnick, o professor Valente e o Léo Burdi. Né? Tinha ali essas 3 grandes figuras que para quem trabalha com isso, são 3 grandes referências. Né? E o que eu vi ali naquele encontro de articuladores, antes de começar a SEBAC, você entende a paixão. Né? Que eu acho que é isso, precisa atravessar, precisa apaixonar. O professor ele precisa estar impregnado disso. E ali, naquele lugar ali, todo mundo cantando, e todo mundo... É um bando de gente maluca que se junta por um propósito e com uma alegria, né, e com uma disposição e com um otimismo. E eu acho só que o que falta, que tem um tanto de ingenuidade, que eu acho que isso também é característica das pessoas que estão aí nessa luta. Falta as políticas públicas, né? Faltam os grandes gestores, faltam as escolas acreditarem de fato que essa é a educação que vai mudar, né? Que é essa educação, que esse livro e que todas essas ideias não se tratam de uma tecnologia passada, mas se trata dos futuros. Né? Então, falta isso, para que a gente não fique como um bando de gente que está aqui lutando e que, às vezes, eu sinto que não tem eco. Né? Que não tem. Então, isso é um pouco triste. Né? A gente precisa disso. Mas, só para terminar, eu quero agradecer, só porque eu não posso fazer isso. Mariana, não posso. E era para ter feito isso no começo, não fiz. Agradecer aos nossos mestres e mestras, que sem eles eu acho que a gente não estaria aqui, esse livro não estaria aqui. Primeiro, Léo Burdi, que é fundador da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, né, pesquisador do MIT Media Lab Lifelong Kindergarten. Ele foi a primeira pessoa que botou uma pilha em mim e falou: publica. E eu falei: tá bom, vou publicar. E a gente foi correr atrás. A Anne Berger Valente, que trabalha com Léo, que é pesquisadora também lá do MIT, e que estava desde o começo, lá desde o começo dos anos 80,
em contato, né, dentro do laboratório Logo do MIT, trabalhando e levando as ideias do Papert para as escolas, né? O Flávio Nicastro, que hoje é diretor da rede, e a Rita Junqueira, do Instituto Catalisador, que compuseram a equipe para fazer a revisão técnica do livro. A Simone Kubrick, que é a paixão da aprendizagem criativa, que é a pessoa, né, que eu conheço que tem mais esse espírito, né, de ativista, e que fez uma tradução brilhante. A Janine, que dividiu comigo Noite Sem Dormir e que divide a coordenação editorial desse livro. E o professor Valente, né, que, para quem... o professor Valente faleceu em dezembro, e a gente começou a trabalhar nesse livro em julho, e esse livro estava publicado em novembro, na Rebac, em outubro. Ele estava lá, eu levei eles de carro, eu busquei ele na gráfica e fui para Brasília. Eu abri o livro no carro, e tem até uma coisa, no prefácio do Mitchell, quando ele vai falar dos 4 P's, para quem conhece os 4 P's, eu não sei se vocês repararam nisso, não está pensar brincando, está brincar. Foi a primeira vez que a gente saiu dos 4 P's. Essa era uma ideia, e não tem uma nota de rodapé, eu quase morri, porque a ideia era para sair do pensar brincando, mas era para explicar por que não eram 4 P's, né, que tinha um B no meio. Mas, enfim, o Valente, ele é a maior referência para a difusão do construcionismo no Brasil. Se a gente fala em aprendizagem mão na massa, se a gente fala em cultura maker, se a gente fala em construcionismo, a gente deve isso ao professor Valente, né? E esse livro foi feito na urgência da vida, né? O professor Valente estava, né, se despedindo, e tudo que a gente queria é que esse livro pudesse, que ele pudesse viver isso, né? E a gente conseguiu. Então, para mim, eu me emociono porque é muito bonito, né? Saber que, e para mim é uma honra muito grande saber que deu tempo dele ver, dele estar aqui com a gente, dele ter vivido, né? E a gente ter honrado a história do professor Valente. Já fez uma fila de autógrafo, que ele ficou até o fim. Ele ficou até o fim. Pessoal, eu tive a feliz a gente oportunidade de guardar esse autógrafo para a vida. Pessoal, a gente está encerrando hoje. Aqui ficam os convites para a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Bom, gente, a rede, para quem não conhece, né, é uma rede de pais, professores, estudantes, empreendedores, entusiastas da aprendizagem criativa, enquanto abordagem pedagógica. Convido todo mundo a conhecer, né, pelo site, o nosso grupo de WhatsApp. A gente funciona por núcleos regionais, nós somos articuladores do Núcleo Rio de Janeiro, e aí vou aproveitar para agradecer a presença aqui de outros colegas. Eu e o Isaac somos articuladores, o Rômulo, um tchauzinho aí, nosso articulador, Thaís, nossa articuladora também, e agradecer a presença do nosso amigo aqui, também tão presente no Núcleo Musical da Rede Brasileira. Então, a gente funciona com encontros criativos mensais, em geral online. Então, o grupo de WhatsApp nosso, vocês têm todas as informações. Então, fiquem à vontade, entrem à casa de vocês. Gente, muito obrigada. Eu peço desculpas por ter que encerrar, porque eu gostaria de ficar conversando aqui ainda muito mais tempo, mas temos que encerrar. Isso aqui é muito importante, nossa pesquisa de satisfação, para que esse evento continue acontecendo. A gente precisa ouvir a opinião de vocês, saber o que precisa melhorar, o que pode continuar. Então, não deixem de responder, por favor. É muito, muito, muito importante. E, mais uma vez, queria agradecer muitíssimo a presença de vocês, a disponibilidade, esse debate que foi riquíssimo. Muito obrigada, gente. E obrigadíssimo pela presença de vocês também até essa hora. Até mais.